A morte, por muitas vezes, é dita popularmente como um momento de descanso para as pessoas. Mas o que devemos fazer quando um cemitério, que abriga centenas de pessoas em descanso, muda de lugar por conta da construção de uma ponte? E qual a repercussão disso quando entre os corpos temos o último líder da Santa Irmandade do Contestado? Essas são algumas das questões que iremos tratar nesse episódio. E também nos dedicaremos a pensar como Adeodato está mais vivo do que nunca e que as disputas em torno da sua memória atravessam não só o tempo, mas diferentes espaços. Eu sou Hélio Neto. E eu sou Carla do Nascimento. E esse é o 7º episódio da série As Sombras de um Líder Caboclo, a vida de Adeodato Ramos, no Rastro dos Ossos. Esse podcast é uma produção do Laboratório de Imagem e Som da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Faz parte do projeto Estação Contestado e conta com o apoio dos pesquisadores do Grupo de Investigação do Movimento do Contestado, e foi financiado por meio do edital de fomento à cultura da Lei Aldir Blanc, da Prefeitura de Caçador, Santa Catarina. Ao longo de 7 episódios, de maneira retroativa, percorremos a trajetória de Adeodato. Optamos por começar falando da sua morte, a vida cotidiana no presídio, o seu julgamento, o período em que foi líder da Santa Irmandade, como chegou a essa posição de liderança, a sua vida antes de entrar para o movimento do Contestado, até chegarmos aos aspectos da sua infância, juventude e início da vida adulta. E agora que estamos nos encaminhando para o final desta série, voltamos ao começo para falarmos da sua morte. Como falamos no primeiro episódio, Adeodato foi morto no dia 3 de janeiro de 1923, quando supostamente tentava fugir da cadeia pública. Os 2 tiros que tiraram a sua vida foram disparados pelo então diretor do presídio, o capitão da polícia, Trogílio de Mello. Tanto no inquérito de evasão quanto no exame de corpo de delito, os disparos teriam ocorrido por volta das 9h30 e 10 horas da manhã. Após ser ferido, foi levado para o interior da cadeia, supostamente para receber os primeiros socorros. Adeodato, entretanto, só veio a falecer no final da tarde do mesmo dia. Na documentação, consta ainda que, mesmo baleado, Adeodato ainda tentou ferir um dos guardas. Aqui, algumas questões ficaram sem respostas. A primeira questão é sobre seus ferimentos. Por que Adeodato foi levado para dentro da prisão e não para um hospital, visto que estava gravemente ferido? A segunda questão é quanto ao horário de sua morte. No seu atestado de óbito, é dito que Adeodato morreu às 19h30. Porém, no registro de sepultamento, a hora da morte foi às 17h30. Por que existem divergências na hora da morte? E o que aconteceu com Adeodato entre o momento em que levou os tiros até o momento em que veio a falecer? Podemos especular o que teria acontecido entre os disparos e a sua morte. Vamos poupar os ouvintes de termos técnicos e jargões médicos, mas é importante dizer que as informações a seguir foram retiradas do exame de corpo de delito. Adeodato recebeu 2 disparos. O primeiro foi na perna esquerda, do lado externo, mais ou menos no meio da coxa. Esse tiro teria afetado alguns músculos e provavelmente tendões e ligamentos, talvez até mesmo vasos sanguíneos importantes. O segundo tiro foi no abdômen, também do lado esquerdo. Provavelmente, o segundo disparo partiu de baixo para cima, de uma distância curta. Lembramos aos ouvintes que Trogílio de Mello estava caído quando deu o segundo tiro. Esse disparo atingiu seu intestino e estômago. Provavelmente foi o segundo tiro que iniciou um processo hemorrágico que foi a causa da morte. Dadas as circunstâncias, é possível dizer que Adeodato foi deixado à própria sorte. As chances de sobreviver eram muito baixas. Lembramos aos ouvintes que o ano do assassinato foi 1923. Ainda não havia antibióticos e as ferramentas que a medicina dispunha num caso como este eram poucas. E também precisamos considerar as limitações do próprio local, a cadeia pública de Florianópolis. Mesmo se ele sobrevivesse aos disparos, provavelmente não sobreviveria a uma possível infecção. É plausível dizer que entre as 10 horas da manhã, o momento dos disparos, até sua morte no final da tarde, Adeodato ficou agonizando em dor.
não é possível dizer se alguma medida para conter o sangramento foi utilizada. Outro detalhe que chama atenção no exame de corpo de delito é que havia uma lesão em seu nariz. Não é possível dizer o que teria causado o ferimento. Pode ter ocorrido durante a fuga, no embate contra os guardas, com uma coronhada, por exemplo, ou ele poderia ter se ferido no momento em que recebeu o segundo disparo, já que outras fontes informam que Adeodato também caiu no chão. Outra hipótese é que o ferimento poderia ter sido causado quando fora levado para o interior do presídio. O ouvinte deve se lembrar que no primeiro episódio contamos que, segundo algumas testemunhas, Adeodato teria pego um tijolo para agredir um dos guardas. E uma última hipótese que não podemos descartar é que Adeodato pode ter sofrido agressão física enquanto estava sendo atendido. A documentação não informa qualquer indício de tortura, porém, a lesão no nariz indica que houve algum tipo de agressão. Como falamos no episódio 1, no dia 4 de janeiro de 1923, Adeodato foi sepultado no cemitério público de Florianópolis. Entretanto, esse cemitério não existe mais. Hoje, na região onde era o cemitério, fica o Parque da Luz e o acesso da ilha de Florianópolis para a Ponte Hercílio Luz. Então, para onde foram os restos mortais de Adeodato? (28.947). Este era o número da sepultura de Adeodato, quando foi enterrado em cova rasa no cemitério público. No registro de óbito, consta que Adeodato era viúvo. Porém, não sabemos dizer se este registro se refere à morte de Maria Firmina, sua primeira esposa, ou Mariquinha, viúva de Chiquinho Alonso, com quem Adeodato passou a viver nos anos finais da guerra, e que não sabemos se esse segundo casamento foi formalizado. No mesmo documento, também podemos ler, escrito na lateral, a seguinte informação: sepulta-se grátis. O que isso queria dizer? Antes de entrarmos nesse assunto, precisamos entender como funcionava o cemitério público da cidade naquela época. O antigo cemitério público de Florianópolis, também conhecido como Cemitério do Morro do Vieira, foi fundado em 1841, numa região que na época era afastada do centro da cidade. O cemitério ficava no topo do Morro do Vieira, na entrada da cidade, no terreno que, como mencionamos anteriormente, hoje fica o Parque da Luz, nas proximidades do acesso à Ponte Hercílio Luz, cartão postal da cidade de Florianópolis. Com o início do século XX e com o avanço das políticas higienistas, iniciou-se um debate público sobre a mudança do cemitério para outra região, mais afastada do centro. Outra questão urbanística também entrou no debate: a construção de uma ligação da ilha de Santa Catarina ao continente, ou seja, uma ponte. No projeto da ponte, o cemitério estava no caminho. Então, em 1923, iniciou-se a construção de um novo cemitério público, no bairro do Itacurubi, bem mais afastado do centro. Vale lembrar que, com a República, todos os cemitérios foram incorporados à administração municipal e que, portanto, a prefeitura se responsabilizava pelo sepultamento de todas as pessoas, independente da religião ou classe social. Católicos e protestantes, negros e brancos, ricos e pobres, e até indigentes eram todos enterrados na mesma necrópole. No caso do enterro de indigentes, o Estado assumia a responsabilidade e os gastos. A transferência dos restos mortais daqueles que foram sepultados no antigo cemitério teve início já em 1923. Familiares e amigos das pessoas sepultadas ali foram chamados para a exumação dos restos mortais, e assim realizar a troca dos jazigos do antigo cemitério para o novo. A transferência dos corpos do cemitério do Morro do Vieira para o cemitério do Itacurubi começou na mesma semana em que Adeodato foi enterrado, ou seja, na primeira semana de janeiro de 1923. Entretanto, o translado de todos os falecidos durou pelo menos 4 anos. Sabemos que Adeodato foi sepultado em uma cova rasa, e a inscrição "sepulta-se grátis", anotada na lateral do registro do sepultamento, indicam que o Estado assumiu as despesas de seu enterro.
Com base no seu registro de óbito, também sabemos que nenhum familiar informou a sua morte. Na verdade, quem reconheceu o óbito junto ao cartório foi Joaquim de Souza Cunha, o carcereiro da cadeia pública e uma das testemunhas do inquérito de fuga de Adeodato. Adeodato foi enterrado como uma pessoa pobre, porém não como um indigente. Com base na documentação, sabemos que seu número de registro no cemitério público era o 28.947, em uma vala rasa. Porém, com a mudança do cemitério para outra região da cidade, cabe a pergunta: para onde foram os restos mortais de Adeodato? Em 1924, o jornal A República começou a divulgar uma chamada para que os familiares ou amigos fossem ao cemitério público fazer a exumação dos restos mortais e, posteriormente, levar para o novo cemitério. O jornal dedicou páginas inteiras com uma lista de nomes de pessoas que foram enterradas ali. A chamada também continha um aviso de que o prazo era de 60 dias, e caso a exumação não fosse feita, o município assumiria e os restos mortais seriam levados para o ossário geral do cemitério do Itacorubi. O nome de Adeodato Manuel Ramos apareceu em uma dessas listas pela primeira vez no dia 24 de junho de 1924, e seguiu aparecendo em todas as listas divulgadas pelo jornal entre os dias 24 de junho a 25 de setembro daquele ano. Depois deste período, o seu nome parou de aparecer nas listas do jornal, reaparecendo só anos depois. Durante as nossas pesquisas, acreditamos que alguém poderia ter exumado seus restos mortais e levado para a nova necrópole da cidade ou mesmo para outro cemitério. Então, pesquisamos os documentos do antigo e do novo cemitério e consultamos as listas de exumação realizada naquele período. Porém, não obtivemos sucesso. Sabemos, graças à pesquisadora Elisiana Trilha Castro, que vários corpos enterrados em vala comum foram exumados e levados para o novo cemitério. Porém, não conseguimos encontrar nenhuma documentação de Adeodato na nova necrópole. Mesmo após a inauguração da Ponte Hercílio Luz em 1926, as exumações continuaram, assim como as chamadas no jornal. O nome de Adeodato reapareceu 4 anos depois, em 1928. Entre os dias 3 de julho a 5 de setembro daquele ano, encontramos o nome de Adeodato Manuel Ramos nas listas de exumação. Porém, depois disso, seu nome não aparece mais. A partir daí, as listas pararam de ser publicadas no periódico e não encontramos mais nenhuma referência de Adeodato nas páginas do jornal. Perdemos o seu rastro. Mas então, qual foi o destino dos restos mortais de Adeodato? Essa pergunta não é tão simples de responder, mas temos algumas hipóteses. A primeira delas, já falamos aqui. Alguém, um amigo ou familiar, teria exumado os restos mortais de Adeodato e levado para um outro cemitério. A segunda é que não podemos descartar a hipótese de que a própria prefeitura assumiu o translado e que os restos mortais de Adeodato foram levados para o ossário geral do cemitério do Itacorubi. Porém, não encontramos registro deste translado, nem no novo cemitério. A terceira é que os seus restos mortais foram espalhados pelos aterros de Florianópolis. Sabemos que a capital do estado de Santa Catarina vivia um processo de modernização urbanística e diversas partes da cidade foram aterradas. A terra do morro onde ficava o antigo cemitério foi usada como aterro. E sabemos que a transferência do cemitério deixou para trás túmulos, lápides e restos mortais. Então, não seria nenhum exagero pensar na hipótese que os restos mortais de Adeodato estão em algum lugar da região central de Florianópolis. Todos nós agimos no mundo a partir da materialidade de nossos corpos, mas existimos para além dela. Representamos coisas diferentes para as pessoas com as quais nos relacionamos durante a vida e continuamos a representar depois da morte. Com Adeodato, isso não seria diferente. Enquanto líder, ele representou muito na vida dos sertanejos catarinenses. Mas qual é esse legado na memória? Desde muito antes de sua prisão e morte, a memória de Adeodato foi sendo construída. Seja por aqueles que conviveram com ele, seja pelos militares que lutaram contra Adeodato ou pela imprensa da época. Cada qual, ao seu modo, construíram uma visão de Adeodato, uma memória do último líder do contestado. Como falamos ao longo dessa série,
há poucas fontes diretas sobre Adeodato. As informações que temos são fontes produzidas pelos vencedores, pelos militares, pelas oligarquias locais e pela imprensa. Sabemos que após a sua prisão, diversos crimes foram atribuídos a Adeodato, como a execução de mulheres e crianças, por exemplo. Mas os jornais tiveram um papel com certo destaque na atribuição e divulgação de crimes que Adeodato supostamente teria cometido. No dia 30 de julho de 1915, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro descreveu Adeodato assim: um bandido feroz, um monstro que assassinava mulheres grávidas abrindo-lhes o ventre. Já o jornal O Estado de Florianópolis, no dia 30 de setembro, também em 1915, trazia uma pequena nota com os dizeres: Adeodato mandou matar a própria mulher e mais 60 viúvas. O periódico O Imparcial de Canoinhas, em Santa Catarina, noticiava no dia 8 de novembro de 1915 que Adeodato passava ordens severas, matando a sangue frio aqueles que não as cumpriam. O Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, no dia 27 de dezembro de 1915, repercutia as notícias de Santa Catarina, dizendo que Adeodato diariamente condenava à morte em média 10 pessoas. O mesmo periódico, em janeiro de 1916, trouxe a seguinte notícia, abre aspas: Adeodato praticou até agora com suas próprias mãos cerca de 644 assassinatos. Fecha aspas. Os jornais não pouparam nem aqueles que eram próximos de Adeodato. Quando seu pai foi preso pelo capitão Vieira da Rosa, em janeiro de 1916, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro descreveu o Telêmaco assim: pai do bandido Adeodato, tão perigoso quanto o filho. Foi após a sua prisão que os jornais passaram a adjetivar ainda mais Adeodato. O periódico O Estado de Florianópolis era o jornal de maior circulação na capital e de propriedade de Henrique Rupp Jr., filho de um dos coronéis da região do Contestado, já mencionado nesse podcast. No dia 4 de agosto de 1916, descreveu Adeodato como um célebre bandido, que teria matado mais de 600 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, e que a sua ferocidade não tinha limites. Já o jornal O Farol de Itajaí, em Santa Catarina, repercutiu a sua prisão com a manchete: O bandido Adeodato, acompanhado por uma matéria em que é possível ler, abre aspas, o famigerado bandido que, além das 643 mortes que fez, degolou seu pai, sogro, mulher e filhos. Fecha aspas. O jornal Fênix de Florianópolis publicou uma crônica logo após a sua prisão, em agosto de 1916, onde é possível ler, abre aspas, o bandido Adeodato, depois de confessar seus crimes, vai apodrecer, certamente, no fundo embrutecido da enxovia. Fecha aspas. No jornal O Estado, naquela entrevista que falamos no episódio 3, não faltaram adjetivos para se referirem a Adeodato. Um célebre bandoleiro, chefe dos fanáticos, facínora, terrível fanático, criminoso, sicário e temível assassino. Um dos poucos relatos que encontramos nos jornais em que Adeodato é descrito com certa humanidade é a notícia do jornal O Dia, de 14 de agosto de 1916, logo após a sua prisão. Na matéria, Adeodato não foi retratado como um monstro. Em alguns momentos, o jornal descreve a sua tristeza ao saber que alguns crimes são atribuídos a ele. Nesta mesma edição do periódico, ele teria confessado algumas mortes. Maria Firmina, sua esposa, Joaquim Germano, Aleixo Gonçalves, Eusébio Ferreira dos Santos e Aureliano Alves, além de vaquianos. Além de atrocidades como abrir o ventre de mulheres grávidas para matar o feto, que são atribuídas a Adeodato, a degola de prisioneiros também era uma atribuição comum ao último líder caboclo. É importante dizer que sim, as degolas foram uma prática no período da guerra, porém, mais utilizadas de forma sistemática por parte dos vaquianos, como o caso da chacina do Iguaçu, que te contamos no episódio 4. Segundo o historiador Rogério Rosa Rodrigues, nesta época houve uma tentativa não só de modernizar, mas de limpar a imagem do exército brasileiro, que era relativamente mal visto devido ao massacre de Canudos, no nordeste do país. Portanto, o trabalho sujo de realizar as degolas era feito pelos vaquianos, e estes eram pagos pelo exército. Adeodato foi demonizado, portanto, das mais diferentes maneiras.
Mas qual era o objetivo dessa demonização? Qual era o interesse dos jornais em fazer isso? É fundamental, quando estamos trabalhando com periódicos, considerar o papel dos jornais em pautar a opinião pública. De maneira consciente, os jornais cumpriram um papel importante em condenar a Deodato, antes mesmo do seu julgamento. Diversas atrocidades foram atribuídas a ele, independente da veracidade. Muitos desses jornais se basearam nas informações colhidas pelos militares que atuavam na região. E não podemos esquecer que esses periódicos estavam ligados às oligarquias locais, ou eram de propriedade dos próprios coronéis. Ainda precisamos considerar que a forma como a Deodato foi retratado nos periódicos ajudou a construir uma imagem que, por sua vez, influenciou as memórias construídas a seu respeito. Nos momentos finais da guerra, a violência escalonou em ambos os lados. Porém, os piores crimes foram atribuídos aos caboclos. Sabemos que os militares e os vaquianos protagonizaram atrocidades contra a população cabocla, desde o cerco que causou fome e doenças nas cidades santas, até assassinatos e degolas, inclusive executando pessoas que já estavam rendidas. E isso continuou mesmo após o fim da guerra. Foi justamente nesse momento mais delicado do conflito que os sertanejos, temendo serem mortos pelas forças oficiais ou pelos vaquianos, buscaram se render. Nos documentos de rendição, afirmavam que se juntavam à Santa Irmandade devido à autoridade de Adeodato, que impunha o medo e o terror dentro do movimento. A memória local lembra que Adeodato exercia influência sobre as crianças da cidade santa de São Pedro. Consta que o líder pedia para as crianças espionarem seus familiares, buscando denunciar aqueles que estavam cedendo ao cerco dos militares. Pela tradição oral, conta-se que Adeodato, para testar a lealdade dos caboclos, simulou a própria morte. Aqueles que festejaram a notícia de sua morte tiveram um fim trágico. Porém, não encontramos documentos que comprovem ou não a veracidade desse acontecimento. Consta também que durante o período em que foi líder da Santa Irmandade, os castigos eram comuns e eram feitos publicamente. Em alguns casos, havia execuções sumárias, mas aqui precisamos lembrar aos ouvintes que a prática dos castigos era anterior a Adeodato e remonta ao começo da organização, ainda em 1913. A Santa Irmandade tinha uma disciplina e regras rígidas, onde não eram tolerados desvios. Passados mais de 70 anos do final da Guerra do Contestado, o historiador Paulo Pinheiro Machado entrevistou algumas pessoas que viveram durante o conflito. No final dos anos 1990, quando as entrevistas foram realizadas, a imagem de Adeodato ainda estava na lembrança das pessoas. Em 1998, com 96 anos de idade, Antônio França Pinto, parente de vaquianos, foi categórico ao lembrar de Adeodato. Abre aspas. Era coisa ruim mesmo, era o demônio aquilo. Fecha aspas. E ainda lembrou da autoridade de Adeodato nas cidades santas. Abre aspas. Eles, os fanáticos, tinham medo do Leodato por causa de uma crença. Eles não eram covardes. Tinham matado homens muito mais valentes que aquele jaguara. Fecha aspas. Paulo Pinheiro Machado também ouviu Domingas Ávila dos Santos, que na época tinha 76 anos. Domingas era filha de Teodora e bisneta de Eusébio Ferreira dos Santos. A lembrança que ela tinha de Adeodato foi contada por sua mãe. Domingas contou que Adeodato mandava Teodora e Maria Rosa montarem a cavalo e desfilarem pela Cidade Santa. Mas também lembrou que, abre aspas, o Leodato era muito ruim, matava crianças. Este Leodato fazia horrores. Fecha aspas. Graciliano Alves dos Santos tinha 90 anos quando foi entrevistado. Durante a guerra, tinha apenas 5 anos de idade, mas em poucas palavras, descreveu o que lembrava de Adeodato. Abre aspas. Era um homão, viçoso, forte, era o chefe de tudo, era o chefe da bagunça. Tudo o que ele queria, ele fazia. Matava muitos, castigava, fez muita gente sofrer. Fecha aspas. Em 1998, em Taquarussu, Paulo Pinheiro Machado entrevistou João Maria Palhano, o Lica. Lica foi para a cidade santa de Taquarussu com 2 anos de idade e viveu em Caraguatá,
Bom Sossego, Santa Maria e Timbó. Sobre Deodato, ele afirmou, abre aspas, não tenho muita lembrança. Sei que diziam que no final o Leodato fez muita maldade. Matou muitas pessoas nos redutos. Fecha aspas. João Paes de Farias, o João Ventura, também foi entrevistado. João era filho de Francisco Paes de Farias, o Chico Ventura, e nas Cidades Santas foi tamboreiro nas formas e nos combates. João Ventura lembrava um momento em que Deodato assumiu a liderança. Abre aspas. Daí entrou o Leodato e ele já entrou matando os companheiros. Fecha aspas. E durante o período que foi líder, segundo João, abre aspas, matava mulheres, só não matava crianças. Leodato matou umas 2.000 pessoas nos redutos. Fecha aspas. Para João Ventura, o movimento se tornou banditismo quando Deodato assumiu a liderança e o responsabilizou pela derrota na guerra. Abre aspas. Se o Leodato não fosse tão bandido, nós ia ganhar aquela guerra. Fecha aspas. Em 2000, Manuel Jungles, de 87 anos na época, foi entrevistado. As histórias que contou foram contadas a ele pelo seu pai. Sobre Deodato, ele lembrou que ele era terrível, o carrasco dos redutos, que matava até o pessoal deles, e completou, abre aspas, Leodato era muito violento, quem ele suspeitava estava perdido, ele matava na hora, na frente de todos, fecha aspas. Outro entrevistado foi Raulino Correia de Souza, conhecido como Vitor, que viveu nas Cidades Santas com sua família. Já mencionamos ele no episódio anterior, quando descreveu as características físicas de Deodato. Vitor disse que chegou a conhecer Deodato e se lembrava muito dele. Até descreveu uma execução de uma mulher em que Deodato teria degolado e dias depois ela teria reaparecido na Cidade Santa e sobrevivido à ferida. Nas suas palavras, abre aspas, o Leodato tinha o espírito do diabo no corpo. Aquele tinha o diabo que mandava. Fecha aspas. Paulo Pinheiro Machado também conversou com João Pedro de Souza. Conhecido como Totó, João viveu na região do Contestado e afirmou que, abre aspas, nunca disseram que o Leodato era um homem ruim. Diziam que só ele tinha pulso para segurar aquela situação difícil. Ele era um homem de briga, como tinha muitos naquele tempo. Fecha aspas. Paulo Pinheiro Machado entrevistou João Melo e Dona Eugênia. João Melo foi o menino de recados de Deodato e, com 96 anos de idade, quando foi entrevistado, lembrava muitos detalhes daquela época. Segundo João, abre aspas, Leodato foi um quera, um homem valente, forte e destemido. Ele mandava no mundo, mandava em toda a humanidade. Todo mundo obedecia a ele. Era um homem bom e justo. Ele atendia muita gente, ajudava as pessoas necessitadas. Leodato atendia a pobreza. Fecha aspas. João também se lembrava do pai de Deodato e sua relação com as pessoas das Cidades Santas. Abre aspas. Conheci o velho Teleme, pai de Leodato. Eles eram bons. O Leodato era muito ajudado pelas crianças e pelas mulheres. Ele era mais apoiado pelas crianças que pelos adultos. Fecha aspas. Nessas entrevistas, a memória de Deodato não é um consenso como foi nos jornais. Mas mesmo assim, a que perdurou na história foi a memória demonizada, responsabilizando Deodato pelo fracasso do movimento e atribuindo-lhe crimes hediondos. Essa memória legada ao último líder, portanto, não parou no tempo. Com o passar dos anos, ela foi cultivada e esteve sujeita a alterações, das mais leves às mais contundentes, pois como nos lembra Sigmund Freud, a memória pressupõe uma relação intrínseca com o esquecimento. Nós, historiadores, precisamos considerar esse fato ao pensar a relação entre história e memória. A demonização sofrida por Deodato certamente teve a influência da memória e de tudo a que ela está submetida. Não estamos, entretanto, querendo inocentar Deodato de seus possíveis crimes, mas sim elucidar a complexidade tanto desse personagem quanto do fazer historiográfico. Pois bem, com o passar dos anos, então, a memória acerca de nosso personagem se modificou por conta de um fator importante: o tempo presente.
Ao contrário da crença popular de que a ciência histórica estuda os acontecimentos do passado, toda regressão ao passado está situada às conjunturas de um presente. Em outras palavras, são os problemas, inquietudes ou injustiças do presente que nos levam a investigar o passado. Nesse sentido, certos personagens históricos são reivindicados para representar movimentos sociais e as raízes de suas lutas históricas, como, por exemplo, a figura de Zumbi dos Palmares no movimento negro brasileiro. No Contestado, tivemos a permanência na memória de algumas figuras, como os monges que foram incorporados à religiosidade local e personagens como a menina Maria Rosa, que liderou no Caraguatá. Pelo processo de demonização que sofreu, Adeodato não foi reconhecido enquanto uma dessas figuras de representação. Porém, muito recentemente, há um movimento de revisitar a memória de Adeodato. A sua figura vem sendo reconfigurada e complexificada na memória local. Nas artes, Gerson Witt produziu uma aquarela em que Adeodato é retratado como um trovador e guerreiro. Já o pesquisador Nilson Fraga escreveu uma série de 3 livros, uma ficção histórica sobre Adeodato, retratando-o em vários momentos da sua vida. Para entendermos melhor essa memória de Adeodato hoje, entrevistamos lideranças populares na região do Contestado, assim como professores da rede básica de ensino e até pesquisadores. No último episódio dessa série, vamos conversar com algumas pessoas que vêm trabalhando com a memória de Adeodato em diferentes contextos. Esse podcast foi financiado por meio do Edital de Fomento à Cultura da Lei Aldir Blanc, em parceria com a Prefeitura de Caçador, Santa Catarina. É uma produção do Laboratório de Imagem e Som da Universidade do Estado de Santa Catarina e do projeto Estação Contestado. Se você gostou dessa história e conhece alguém que também iria se interessar, compartilhe esse episódio e conheça o projeto. Além de podcasts, também produzimos documentários, material didático para professores, oficinas com a comunidade, pesquisas acadêmicas e muito mais. Convidamos vocês a acessarem nossas redes sociais. No Instagram, @estacal.contestado, Estação Contestado sem tio e sem cedilha, e Estação Contestado no Facebook e no YouTube. Lá, você vai encontrar diversos conteúdos de confiança e de qualidade sobre a Guerra do Contestado. Todas as fontes pesquisadas e citadas se encontram na descrição deste episódio, assim como a bibliografia consultada e e-mail para contato. Obrigada pela sua audiência, e se quiser saber mais sobre essa história, siga ouvindo os outros episódios de As Sombras de um Líder Caboclo, A Vida de Adeodato Ramos.